Brasil idealizado versus Brasil real. Meu nome é Camila Veiga, eu sou escritora e roteirista e navego no mar das minhas memórias líquidas na busca de terra firme para pisar. Esse incêndio no Rio, no museu, trouxe tanta repercussão, né? E as pessoas se indignam tanto, as pessoas ficam tristes, algumas guardam luto. E aí o questionamento que me vem é até que ponto esses sentimentos são genuínos? Até que ponto nós sabemos da real importância das coisas? A primeira pergunta é: quem somos, Brasil? A impressão que dá é que a gente sempre está falando do Brasil como se fosse uma terceira pessoa, como se a gente tivesse terceirizado a nossa terra, né? E tivesse um dono, alguém que cuidasse de tudo, pra gente se eximir de qualquer responsabilidade. Aí, em seguida, vem um outro pensamento, que é: somos 200 milhões de pessoas vivendo em 200 milhões de Brasis dentro de um único Brasil. São muitas realidades. O Brasil de cada um se resume ao metro quadrado da sua casa. E quando a gente sai na rua, é a terra de ninguém, é a terra que alguém cuida. A gente não tem esse espírito da preservação, a gente não tem o espírito da coletividade. Talvez isso seja um processo de amadurecimento. Talvez isso seja uma questão de aprender com a dor, né? A gente vê que os povos mais unidos aprenderam através da dor, das guerras. A gente sabe de verdade da nossa história. Não essa história que nos ensinam na escola, porque da escola mais rica à mais pobre desse país, eles não ensinam pra gente que a gente é o Brasil. Eles não ensinam a gente o amor pela pátria. Eles contam uma história do Brasil, mas é tão distante da gente que parece um conto da carochinha, a história de alguém e não a nossa. E aí você vê pessoas tristes e indignadas. A gente realmente se importa com os nossos museus? A gente realmente se importa com a nossa cultura? A gente conhece a nossa cultura? A gente conhece? Aí a gente fica rendido quando vem um candidato à presidência da República e diz que a gente é o resultado da preguiça dos índios, da malandragem do negro e da mania de levar vantagem do português. A gente se ofende, né? Mas a gente não argumenta. Talvez um historiador, talvez um antropólogo possa. Mas e a gente? Porque pegar fogo num museu, seja ele qual for, não é triste, é grave. É parte nossa, virando cinzas, é parte que nos define virando cinzas. É como se pegasse fogo na nossa casa e queimassem todas as nossas fotos de avós, bisavós, e a gente passa a não saber de onde é como se a gente não tivesse vindo de lugar nenhum, a gente simplesmente existe. E aí eu percebo que não são só as minhas memórias que são líquidas. A nossa memória enquanto Brasil é líquida demais porque ela se apaga muito rápido. A gente não cria raízes
com a nossa gente, com o nosso povo. Por quê? Porque são 200 milhões de pessoas vivendo em 200 milhões de Brasis e cada um luta pelo seu próprio país. Cada um defende um ideal como se fosse um leão, uma leoa defendendo um filhote e às vezes nem sabe se aquilo é real ou não. São os 200 milhões de Brasis idealizados. Então, será que a gente conhece o Brasil real? O acreditar no social não é discurso, não é fala, é comportamento. Quando eu digo que meu avô Jorge Amado, ele vivia o social, ele não precisava dizer, estava ali nos livros dele, porque era o que ele acreditava, era o que ele vivia, ele não precisava do Partido Comunista para definir quem ele era. Então a gente tem que talvez fugir um pouco dessas bandeiras para nos representarem e nos definirem, porque o que nos define somos nós. Ideias de direita, ideias de esquerda, elas caducaram, não combina mais, elas não foram renovadas, as bandeiras estão vazias e talvez ao perceber isso a gente se sinta vazio, mas aí que é a hora de dar um passo para trás e perceber que passa a ser ego. Então, carregar bandeiras aumenta a polarização, aumenta os conflitos, nos divide, enquanto que deveria nos unir. A gente tem uma eleição presidencial por aí. A gente precisa pensar num caminho, só que para isso a gente precisa entender quem somos, Brasil. O que a gente quer enquanto Brasil, mas descolar um pouquinho do individual e deixar essa hipocrisia de tô triste, luto. O momento diz que é para você estar de luto, o momento diz para você ficar indignado. O quanto você acredita nesse momento, o quanto você acredita que os museus são realmente importantes, o quanto a gente valoriza. Então talvez a gente tenha que sair da situação de vítima de governantes, vítima de descaso, vítima de falta de consciência e ética, e virarmos os proativos, os formadores de opinião. E não apenas aceitarmos as verdades engarrafadas que nos enfiam goela abaixo. É isso, eu acho que as tragédias podem ser uma oportunidade para a gente refletir. É isso.